Estou aqui ao lado da ex-deputada estadual, professora Ana Lúcia. Ela nos concede essa entrevista com exclusividade aqui para o Jornal da Fã. Professora, vamos começar pela dimensão humana, pela mulher. A senhora enfrenta uma luta dura contra um câncer de pulmão. Como é que Ana Lúcia encara esse desafio que a vida impôs? Como você bem colocou, como um desafio, né? A vida a todo momento nos impõe desafios. E tanto eu como meus pais sempre tivemos uma vida com muitos desafios, né? Minha mãe, ela tinha o fator RH negativo e meu pai positivo. Naquele tempo não tinha estudo. Então, depois do nascimento de Jorge, eu nasci 3 anos depois, mas como eu sou RH positivo, então todos os meus irmãos, né, parto normal, mas nasciam já sem vida. O quinto, aliás, né, e último, é que ela foi para o Rio, fez cesárea, mas não salvou. Portanto, já foi o primeiro desafio do casal. E depois meu irmão, Mário Jorge, o grande poeta, que nós perdemos com 26 anos. Né? Sofremos muito com a ditadura militar, depois sofremos com a perda dele. E, portanto, a nossa vida sempre foi um desafio na política, né? E principalmente eu e meu irmão. E estou enfrentando esse novo desafio, né? Que é uma doença crônica e que eu confio na medicina, na ciência, estou confiando, né? E com muita fé, né? De superação. Se não superar também é uma coisa muito clara para todos nós, que aqui é uma passagem, que ninguém sabe qual é o tempo dessa passagem e que a gente tem que aproveitar ao máximo de acordo com os seus valores, com o seu pensamento, com a construção que você fez durante a vida, né? Você está com quantos anos e há quanto tempo teve esse diagnóstico? Eu estou com 72, faço agora em maio 73. Eu tive o diagnóstico em novembro de 2020. Tanto que na disputa para a Prefeitura de Aracaju, segundo turno, eu não fui mais nem votar. Porque eu já estava no processo de exames para começar o tratamento. Comecei em janeiro, mas em junho, foi diagnosticado que a imunoterapia não estava respondendo à necessidade. Então, mudei novamente o tratamento e agora, pelo menos os primeiros exames indicaram, né, um efeito positivo do remédio e esse mês é mês de eu fazer revisão. Vamos ver, né? Está entregue na mão de Deus e da ciência e dos médicos, né? Qual foi o maior desafio, Ana? Foi encarar isso na dimensão familiar? Foi se afastar da política? Qual foi a maior dor, assim, após ter que se dedicar totalmente a esse cuidado com a saúde? Olha, foi a minha preocupação com a família. Na medida que eu tenho 2 filhas e um filho e um casal de netos, e nós somos muito unidos, né? Então eu sabia que tanto para meu marido, que é médico, como para meus filhos e netos, foi um choque talvez até maior do que para mim mesmo, né? E encarei com uma necessidade, com uma coisa natural que chega para todo mundo, né? Pode chegar para todo mundo, e da gente continuar vivendo e agora de forma diferente. Claro que tive que fazer uma reeducação muito rápida na questão da política, porque eu já era uma mulher pública desde que me dediquei a concorrer e a dirigir o Sintese, né? Isso foi em 92, então eu já era um pouco conhecida como professora nas disputas da categoria desde 1980, né? Já na transição política. E, nesse sentido, quando eu passei a dirigir o Sintese e quando eu fui eleita para o parlamento, então, na verdade, a minha vida passou a ter, assim, um compromisso muito grande com o bem público, com a coisa pública, né? E principalmente com a classe trabalhadora, com os desvalidos, né? Com os oprimidos, com aqueles mais vulneráveis que precisam
que o parlamento, que as leis sejam voltadas, né, e que a promoção social seja feita. Então, durante 16 anos, assumi com muita responsabilidade esses grandes desafios que a classe trabalhadora enfrenta no Brasil e em Sergipe. De uma forma especial, os educadores sergipanos, que é a minha profissão, né? Eu, já com 70 anos, voltei para a sala de aula para manter meus direitos, né? O que? A regência, que agora estão querendo incorporar. E depois solicitei minha aposentadoria, né? Porque eu não sou aposentada como parlamentar. Eu sou professora e sou aposentada com muito orgulho como professora. Triste pela nossa situação econômica, que cada vez vai se agravando, né? E a gente sente um processo profundo de desvalorização do magistério sergipano, né? Ana, antes de entrarmos na conjuntura atual, só para a gente poder fazer memória rapidamente, eleição de 2020, PT em 4º lugar. Você avalia como um erro aquela saída da coligação? Eu acredito que, não sei se a saída foi da coligação, mas a construção teve muitos erros, né? Inclusive, de eu não querer mais ser candidata porque eu deixei o parlamento diante das fragilidades da minha saúde. Eu sentia que eu não tinha mais a mesma energia, eu tinha problemas articulares, problema de hipertensão, e eu analisava que eu já tinha contribuído enquanto parlamentar, que ficaria na minha vida de exercício, né, na cidadania e como também um agente político pertencente ao Partido dos Trabalhadores. E o cenário estava muito difícil, e eu coloquei meu nome para ser candidata a vice, né? Acredito que contribuí um pouco, mas eu acho que o processo teve muitos erros, né? No meu ponto de vista, não sei se foi exatamente a ruptura, mas a construção teve muitos erros e terminou o partido que já tinha governado, né, por 2 vezes a nossa prefeitura, sempre com a vitória no primeiro turno. Nós ficamos nessa situação, né, de 4º lugar, com uma votação muito baixa, e que isso tudo é lição para a gente aprender, né? E ver quais são os erros táticos para corrigir, para não acontecer mais isso. Então, que na disputa a gente sempre tem em vista a vitória, mas sempre analisando qual é o potencial de vitória, como a gente caminhar, né? Para que, de fato, a população acredite na nossa proposta, acredite nas nossas lideranças e, portanto, nos leve à vitória. Ano de 2022, uma polarização muito grande no cenário nacional, uma polarização que vai se formando aqui em Sergipe também, e em meio a essa realidade, uma informação que chocou a todos. Ana Lúcia, rompida com Irã Barbosa. Como é que a senhora pode trazer para a gente um histórico para entendermos como é que tudo chegou a esse rompimento? Olha, veja, o professor Irã, claro que nós tínhamos diferenças, né? A começar diferenças de gênero, a começar por diferenças de temperamento, né? E talvez também de algumas visões. Mas sempre nos constituímos na luta do magistério. Eu comecei bem primeiro do que ele. Ele vem a nosso convite para o Sintese, depois para o partido. O partido ele já entra, acho que 2003, 2004. Eu já era deputada quando eu e o companheiro Delbrando tivemos uma conversa mostrando a importância dele como liderança de concorrer à vereança de Aracaju. E assim ele aceitou. Nessas diferenças, a partir da minha doença, né, desse problema do câncer, eu comecei a sentir um afastamento muito grande do Irã. E um afastamento político, né? Também, assim, não tinha muita atenção de estar sabendo que, assim, eu vou dizer, os meus ex-colegas de parlamento, né, a exemplo do próprio governador e de outros colegas, tinham a preocupação de, às vezes, telefonar para saber se eu estava precisando de alguma coisa. E mesmo que a gente não precise, porque o meu plano é o IPES, e eu estou satisfeita, eu e minhas colegas que estamos fazendo o mesmo tratamento, eu sempre tenho a preocupação de perguntar.
e, em geral, a avaliação de que nós estamos sendo bem tratados dentro dos limites de um plano público. E, portanto, mas paralelo a isso, Irã foi se afastando politicamente, na medida em que ele começou, já no final do ano, pelas informações que eu tenho, dezembro de 2020, ele e o advogado Henry Clay começam a dialogar, no caso dele, uma saída, né, do PT, como também o Henry Clay saiu da rede. E eles foram construindo essa saída para o PSOL. Eu acho que é mais do que natural, mas desde quando ele discuta coletivamente com o grupo que ele pertence dentro do Partido dos Trabalhadores, porque ele se constituiu enquanto político no Partido dos Trabalhadores, né? E nesse sentido não foi só a minha pessoa como uma pessoa que estava afastada, mas a maioria do coletivo do nosso agrupamento, né? A não ser aqueles mais próximos, assessores mais próximos dele, provavelmente estavam nessa discussão. E eu nunca fui consultada, né? Em março de 2021, o Henry Clay ligou para mim, que nós somos muito amigos, e ele sempre me apoiou, e a família também. Inclusive, foi um dos que me convenceu de eu ser vice-prefeita de Aracaju. Ele fez a comunicação, que iria para o PSOL, perguntou se eu tinha vontade de ir, eu disse que não tinha nenhuma razão para eu sair do Partido dos Trabalhadores. Também a conversa foi muito curta, porque eu estava, assim, claro, debilitada, ainda numa fase de... Eu tomei 30 aplicações de radioterapia seguidas, né, longas, de cada uma de 15 minutos, e, paralelo, eu tomava quimioterapia, para depois eu entrar na imunoterapia. Bom, mas, de repente, eu, como vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, eu sou surpreendida na reunião do diretório de companheiros de outras tendências denunciando a saída de vários assessores muito próximos de Irã para o PSOL e filiação junto com o Henry Clay. Isso foi um susto para mim, né? Porque isso foi em abril de 2021. E, a partir daí, foi pautado o debate dentro de minha tendência, que é a militância socialista. Irã participando muito pouco, mas quando participava negava que saísse do partido, mas as pessoas ligadas a gente saindo e indo para o PSOL, né? Isso foi acirrando. Irã, em setembro, pede a Ângela uma conversa comigo. Eu disse que não, porque eu comecei todo o meu tratamento em janeiro, porque em setembro, né, quase um ano depois... Essa distância de 9 meses marcou a deputada? Sim, eu acho que marcou toda uma vida política pública em conjunto e que ficou claro, né? E eu sou uma pessoa, assim, não tenho nenhuma mágoa, eu acho que é um direito que tem cada um fazer a sua caminhada, agora também não tenho mais identidade, então não precisava mais de conversa, né? Porque se eu tivesse que sair do Partido dos Trabalhadores, eu sairia na hora que eu achava que esgotou o projeto e colocaria e me embora, né? O Francisco Galberto praticamente fez isso, né? Ele não saiu para não perder o mandato, mas ele deixou de frequentar o partido e a estrutura do partido ele não disputou mais e pronto, chegou agora, ele avisou e foi embora. Mas o Irã não fez, né? E agora, assim, ele vai, por conta de divergências do nosso agrupamento, com o atual agrupamento que dirige o Sintese, que era um agrupamento só e a gente se dividiu, você está bem lembrado disso. Então, assim, eu acho que o deputado Irã confunde a responsabilidade institucional como parlamentar com a disputa de divergência com o sindicato, com a direção do sindicato. Então, eu acho que é um equívoco isso, inclusive de construir uma chapa de oposição nesse momento, e que as divergências de trabalhadores que têm identidade ideológica, que estão ligadas à Central Única dos Trabalhadores, não são divergências de inimigo de classe,
são divergências de táticas de encaminhamento e que, em determinado momento, a dependendo da conjuntura, a gente tem que ter a maturidade de ver o fortalecimento da classe trabalhadora, e, no nosso caso, dos professores, e não divisão. Essa é a análise que eu faço, fiz, continuo fazendo, e vejo também que, ao Irã está apoiando a chapa de oposição e indo para o PSOL, nós estamos criando um problema muito sério, que é a hegemonia do PSOL, né, que tem outra central, você sabe disso, que é a intersindical, que ela é pequena ainda, nacionalmente, mas que eles têm, né, uma aliança com o Conluta, que é bem maior, porque só o Sindipetra aqui de Sergipe e Alagoas já é um grande sindicato, e, portanto, nós temos a experiência disso, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, e que me constituí na luta e que sempre tentei, né? Fui presidente em exercício. Então, é uma disputa de centrais sindicais por trás da disputa do Sintese? Sim, eu tenho essa avaliação desde o início, por isso não aprovei a chapa de oposição, porque na política não tem ingenuidade. A política não é pelo número, no caso do sindicato, não é pela quantidade de pessoas que estão disputando, mas é pelas lideranças que hegemonizam essa disputa. E as lideranças de um sindicato, principalmente, são quem? Presidência, quais os cargos, melhor dizendo? A presidência, a tesouraria, né? E quem orienta politicamente. Então, essa chapa está sendo orientada pela professora Sônia Meire, com todo respeito, a companheira, minha amiga, e o deputado Irã Barbosa. Não, na verdade, eles militam, né, a professora Sônia, em outro patamar de central, que é o Conlutas e Intersindical. E nós já tivemos essa experiência. A CUT recuperou o Rio Grande do Sul, a CUT recuperou Pernambuco, mas até hoje o Rio de Janeiro é filiado ao Conluta Intersindical, desfiliou-se logo da CUT e da nossa confederação. Quem unifica a nossa luta do magistério público é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E não é só do magistério, ela unifica a luta dos trabalhadores em educação, dos funcionários. Nós não podemos nos desligar dessa central. Então, é uma disputa política realmente de centrais, essa é a avaliação que eu tenho, e que ajudou também nessa ruptura, e ela se deu publicamente porque a direção do Sintese, conversando, eu me ofereci, eu disse, olha, eu não posso estar me expondo, mas vou conversar com o meu médico, eu quero contribuir, porque é a categoria que eu sempre pertenci e defendi. E a presidente Ivonete me informou que estava difícil as negociações, portanto, no primeiro momento, eu pedi a mediação do líder do governo, Zezinho Sobral, que escutasse as lideranças, ele escutou, ele recebeu. Pedi também... Aí já se refere ao projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que vai para votação amanhã. Não, ainda não tinha chegado, pedindo que ele recebesse para que o governo apresentasse esse projeto. Antecipadamente. Sim, que não fosse uma surpresa para o magistério, porque o governo estava anunciando o tempo todo. Também pedi à deputada Maria Mendonça, que é ex-professora da rede, e que no parlamento sempre votou com a gente, né? Maria nunca votou contra o magistério, inclusive na Previdência, ela votou com o projeto da Previdência, contra o projeto, ela discordou de uma emenda, que nós éramos contrários, ela foi a favor dessa emenda, uma avaliação dela, mas na hora do projeto, ela negou o projeto como um todo, né? Pedi também porque tem mais facilidade de entender a linguagem e os direitos do magistério, na medida em que o professor Irã estava se oferecendo de forma muito burocrática em assembleia, mas não telefonava, não ia visitar o Sintese, não ia buscar a conversa, porque era assim que eu fazia. Quando eu estava no final do meu mandato, já tinha 2 anos que eu estava discordando de muitos encaminhamentos do Sintese, mas ninguém nem percebia. E qualquer dificuldade, eu não tenho essa história, eu estava ali representando minha categoria. A instituição, constitucionalmente, que responde pela minha categoria, é o sindicato. Foi esse afastamento de Irã que causou essa discussão em praça pública na última semana? Foi, porque aí eles se sentiam incomodados com a minha presença lá,
inclusive conversando com o presidente da casa, Luciano, que tem... nós construímos uma amizade, eu tenho muito respeito a ele, e sei que ele também, não só ele, né? Aqueles que eu disputava, Venâncio, todos esses, eu saí da Assembleia com uma relação muito boa com todos os meus colegas, né? E aí, nesse sentido, um professor que eu conheço desde pequenininho, a mãe dele era petista, e então ele resolve me provocar na praça pública. Eu lá sentada, porque eu não posso ter muito esforço, por causa da minha pressão, o meu remédio já atingiu meus rins, e, portanto, você sabe que o hipertenso tem que ter cuidado, porque é um dos órgãos mais afetados pela hipertensão, é o rins. Mas eu não fui de forma inconsequente, não. Meu médico, eu conversei com ele me acompanha, pedindo exatamente que eu não exagere, né? Mas compreendendo que eu me constituí na política, sou uma pessoa que desde os 14 anos eu acompanho a esquerda sergipana, através de meu irmão, e depois eu mesmo assumo, né, essa luta, e, portanto, também me faz muito mal ficar só dentro de casa, porque qual é o problema? É a Covid, né, o vírus que está aí, porque meu pulmão, além do problema do tumor, ele tem uma inflamação constante por causa da radioterapia. Mas eu disse, não, com todos os cuidados... Eu vou lá. Eu vou lá. E fui. Fui provocada. Repare, aí o povo já me conhece. Eu sendo provocada... Não leva recado para casa. Não, porque eu estou doente, fraca, com dificuldade de respiração, eu vou ser desafiada, sabe, por um colega e não responder? Respondi. Essa situação, Ana, você e Irã tiveram mais do que uma relação política, vocês tiveram uma relação pessoal. Você acabou de dizer, inclusive, que a entrada de Irã no mundo da política foi através de você, de um convite seu com Idelbrando Maia. Deixa marcas? Olha, eu acho que marcas de tudo que foi positivo, né? Sim, era uma relação de amizade. Eu nunca confundi muito minha relação política com amizade pessoal. Não tem como, você desenvolve afeto, você desenvolve respeito. Mas talvez, por ser assim, filha única, perdi meu irmão muito cedo, uma família pequena, eu sou muito voltada para a minha família nessa coisa mais privada. E gosto de ter muito afeto com todos que militam comigo, né? Mas eu tenho uma forma diferente de abordagem de Irã. Então, acho que a gente precisa saber trabalhar no sentido das marcas positivas. Os desencontros são normais na vida humana, né? Então, estão acontecendo e o meu caminho está um pouquinho curto, né? Provavelmente. Sucesso no caminho, não só do professor, de todos que o acompanham, sem nenhum problema, não tem problema. A senhora se sente traída? Não. Eu acho que, na minha avaliação, não existe essa história de traição. Porque eu acho que as pessoas têm todo o direito de mudar de opção. Por exemplo, eu passei 24 anos num agrupamento, né, que me ajudou muito nas leituras, na minha forma de fazer política, e rompi. Não avaliei ninguém como inimigo, né? Avaliei assim, comportamentos e atitudes equivocadas, erradas mesmo, né? Mas enquanto trabalhador, isso supera, né? Isso não pode se transformar em raiva eterna, porque a raiva constante que você não trabalha porque não concorda, vira ódio, que é o que o fascismo sabe trabalhar, né? Despertar raiva em você diante de uma discordância, e essa raiva fica aquela marca que vira ódio, né? Amor e ódio são sentimentos humanos, mas eu acho que o amor é legal, né? Porque sempre nos dá prazer. O ódio ele tem que ser temporário, porque senão prejudica o outro, né? E nós estamos num momento de muito estímulo de ódio, que é o que configura o fascismo. Então, a gente tem, como professor, como educador, ter muito cuidado com essas coisas. E as raivas são temporárias. Eu não tenho nenhuma raiva. Diálogo pode ser retomado? Olha, eu acho que diálogo a gente retoma
quando tem as identidades. Se Irã saísse do agrupamento e ficasse no PT, acredito que sim. Dentro do meu partido, eu estou aberta a dialogar e a disputar. Você sabe que eu disputo bem dentro do meu partido, né? E publicamente eu mostro minhas discordâncias com os companheiros do partido. Agora, em outro partido, não, acho que tanto ele como eu seremos solidários aos trabalhadores nos momentos necessários, cada um com visões e práticas diferentes e encaminhamentos, de acordo com os partidos que a gente pertence, né? E no caso do PT, como tem muitos agrupamentos, uns agrupamentos que a gente dialoga, que a gente vai amadurecendo politicamente, coletivamente. Então, eu aprendi muito, né, a experiência coletiva, principalmente no Sintese, foi uma grande escola para mim, na CUT, quando eu fui vice-presidente. O presidente era Francisco Alberto, ele era do PSTU e eu do PT, mas eram todos cutistas, né? E o Legislativo, uma grande escola, porque eu ampliei muito minha experiência e vivência com os movimentos populares. E, por exemplo, um grande mestre para mim, na questão do coletivo, né? Eu, como Paulo Freireana, desde 1977, um grande mestre para mim na questão da escuta, de não ter lição pronta para ninguém, principalmente para as camadas populares, foi o padre Isaías. Mas eu tenho tido outros grandes mestres, né? Como a professora Alexandrina, como o jornalista Christian Góes, como um companheiro e irmão Idelbrando, Elda Góes, né? Então, assim, fora daqui, eu tenho 2 irmãos de coração, que é o professor Vanderlei Geraldo e Corinta Geraldo, a professora Alexandrina, e os novos que estão chegando, a todo momento eu vou aprendendo, né? Meu agrupamento que nós temos de estudo, o agrupamento Paulo Freire, o coletivo Paulo Freire, a todo momento eu aprendo, né? Por que eu aprendo? Porque vem do coletivo, porque minhas contradições, elas são desvendadas, né? E reavaliadas. As minhas leituras não são só as minhas que são corretas. As companheiras e companheiros, às vezes, têm outras leituras e mostram os meus equívocos, os meus erros, para eu corrigir. Eu acho que todo exercício coletivo ele é muito educativo. Não tendo Irã dentro do seu agrupamento como candidato, eu já soube que houve uma conversa da senhora com o professor Dudu. Pode haver aí um apoio de Ana a essa pré-candidatura de Dudu a deputado estadual? Olha, a minha conversa com o professor Dudu, ela se deu a partir de um livro que os professores do coletivo Paulo Freire estão construindo sobre a minha vida. E o professor Dudu foi um dos convidados para dar depoimento. E era para ser uma surpresa para mim, esse livro. Só que eles precisavam de dados que ninguém tinha, só eu. Então, como eu não tenho irmãos, né? Então, eles tiveram que falar. Tanto que Dudu veio me entrevistar como se fosse fazer artigos, né, para o movimento sindical em termos da história do Sintese. E, na verdade, era para ele construir o texto para esse livro, né? Dudu, sempre militamos juntos, há muitos anos, né? Dudu milita comigo desde a primeira chapa, né? Em 1980, eu começo com Diomedes, com a professora Gilnete, né? Todos, assim, uma grande referência para mim. O professor Diomedes foi nosso primeiro líder, o professor Vajão, o professor Rui Belém. E depois, quando a gente vai formar, 10 anos depois, quando a gente vai formar a chapa, em 92, o professor Dudu já está próximo, que ele também já estava no PT, e ele vem para a nossa chapa. E aí a gente tem muita identidade ideológica, né? Muita identidade. Mas no rompimento com a articulação de esquerda, ele rompeu comigo também, né? De forma diferenciada, mas rompeu também. E, portanto, a gente volta a dialogar através desse livro, né? Ora, o meu agrupamento, a MS, está prejudicado com a saída da maior liderança, que é o deputado Irã Barbosa. Fica a liderança da professora Ângela. E, com certeza, nós vamos fazer uma conferência agora em abril e vamos definir esse cenário político, como é que a militância socialista vai se posicionar dentro do partido, né? Ângela é pré-candidata federal.
Não, Ângela não é pré-candidata, ela não quer ser pré-candidata. Nem estadual, nem federal, não. Ângela quer manter o mandato dela e concentrar, porque Ângela também é da direção nacional da CUT, então ela tem uma avaliação que o importante é ela consolidar o mandato como vereadora de Aracaju e continuar contribuindo com o movimento social, com o movimento sindical, e assim ela está fazendo esse mandato. Com uma disputa de sindicato e pouco tempo agora para a construção, talvez a leitura seja essa, um pouco de se somar a outras candidaturas internas no partido? Pode ser essa, né? Tem vários candidatos que, por exemplo, que têm proximidade comigo, com a professora Ângela, com outros componentes que ficam na militância socialista. Porque, inclusive, a gente não sabe do nosso agrupamento quem vai acompanhar Irã para o PSOL, nós não sabemos, né? Por isso que vamos fazer uma conferência. E aí, nesse sentido, tem outras pessoas também próximas que não são nem orgânicas de outras tendências, né, que, pelo que nós estamos vendo, estão como pré-candidato. Então, tudo é possível. Quer dizer, a partir dessa nossa conferência, sob a orientação da coordenação nacional da militância socialista, é que nós vamos ver como é que a gente vai encaminhar. Eu, sem dar muita opinião, porque eu não tenho mais energia nem saúde para fazer o que eu fiz quando rompemos com a articulação de esquerda. Então, hoje eu avalio que a liderança que fica é da professora Ângela, né? E de jovens, homens e mulheres que vão ficar também porque acreditam ainda no projeto do Partido dos Trabalhadores. Como é que você está vendo para a gente encerrar essa conjuntura dessa pré-candidatura de Rogério Carvalho? Olha, pelo que eu estou acompanhando e meus diálogos, sempre pelo telefone, com os companheiros que dirigem o partido, com o companheiro Rogério, eu acho que é uma candidatura para disputar, né? Se o nosso companheiro Lula priorizar mesmo a campanha de Rogério, é uma campanha de disputar com a perspectiva de vitória, né? O Rogério é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa estudiosa, né? E é uma pessoa que se articula muito. Nós temos diferenças e divergências. Ele amplia muito o leque, né? Mas sempre foi assim, como o Deda também. Então, ele é mais de uma linha do Deda. Nós nunca criamos problema para isso, né? Nosso agrupamento tem avaliações mais ideológicas, menos pragmáticas, e acredito que se realmente o partido a nível nacional e o companheiro Lula priorizar essa candidatura, ele está disputando para a vitória. E essa é a expectativa que nós petistas temos de voltarmos, né, a governar o nosso querido Estado. Apesar de todo o desafio que está vivendo, que mensagem você deixa para aqueles que conviveram com você durante todo esse tempo de militância? Olha, primeiro, o agradecimento pelas grandes lições. E segundo, o sucesso, cada um na sua caminhada, né? Dentro do nosso partido, sucesso pleno, né? Para fortalecer o Partido dos Trabalhadores, Lula lá e Rogério cá.